29 Viver em Outro Mundo Capítulo 295 Autor, Turtleme 93 Fala Clã Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Quando Alice ouviu o guarda, ele rapidamente se levantou e correu em direção ao guarda chamado Boguchi. Você tem certeza? Boguchi respondeu entusiasmado. Sim. A carruagem não está longe daqui, venha rápido. Wallace riu e se virou para correr para fora da tenda, e Ali e Mendes também seguiram enquanto Boguchi também corria atrás deles. Dentro da tenda, apenas Connie ficou olhando para a área vazia. Connie viu a expressão excitada de Wallace. Ele olhou para a tenda agora vazia e então murmurou, parecendo tão excitado, vamos ver o que há tão notável sobre isso. Ele lentamente se levantou e foi para fora da tenda. Quando ele chegou do lado de fora da tenda, Wallace já tinha montado em sua montaria e correu para as planícies. O som de cascos batendo alertou o acampamento inteiro. Os touros hercúleos ficaram horrorizados. Eles achavam que os inimigos já haviam chegado e os atacaram. Muitas pessoas seguraram suas armas e foram com Wallace. Connie ficou chocado com a situação no acampamento. É claro que ele sabia porque Wallace saiu do acampamento rapidamente, mas não imaginava que a resposta do povo seria tão intensa. Desta vez, ele compreendeu a situação atual da tribo. Ele agora sabia que sua percepção de seus membros da tribo estava errada. Connie não pôde deixar de ficar atordoado, então pensou no que Yali disse. Em todo o acampamento do touro hercúleo, só Yali podia movê-lo, já que Yali era da mesma geração e os dois eram amigos. Além disso, Yali sempre foi inteligente, então Connie quase sempre ouvia Yali. Por causa disso, Connie não se opunha às palavras de Yali. Connie não era um sujeito completamente grosseiro, senão ele não alcançaria sua posição atual. Atualmente, ele percebeu que o estado da tribo estava longe do que era antes. Os jovens membros da tribo eram como os coelhos que estavam sendo caçados, ficando facilmente assustados pelo som das flechas, e isso deixava Connie irritado. Na mente de Connie, os touros hercúleos não deveriam ter medo de ninguém. Eles deveriam ser os guerreiros mais valentes de toda a pradaria. Não importa que tipo de inimigo eles enfrentavam, eles devem ser corajosos o suficiente para atacar na batalha. Não importa quantas vezes eles forem derrotados, eles ainda devem atacar de frente no próximo confronto. Olhando isso agora, esses jovens touros hercúleos ficaram a desejar em suas exigências. Wallace não tinha meios para mudar isso agora. Ele estava ciente disso, mas não tinha nenhuma solução. Atualmente ele estava levando Boguchi e os outros para longe do acampamento. Nesse momento, ele viu de longe uma bandeira da amizade de Homem-Fera e, embaixo da bandeira, tinha uma carruagem seguida por um longo comboio de carroças. Wallace riu e deu um tapinha na sua montaria. A montaria se moveu mais rápido e logo chegou ao lado da carruagem de Zawai. Zawai estava do lado de fora de sua carruagem neste momento, observando Wallace se aproximar. Wallace saltou de sua montaria. Ele riu, abriu os braços e abraçou Zawai. Meu Deus, você realmente me fez esperar. Zawai também riu e disse, você realmente não pode me culpar, mas irmão, se você não me soltar agora eu vou ser morto por você. Wallace riu. Depois ele colocou Zawai no chão. Ele se virou e olhou para carroças cheias de grãos atrás dele. Ele olhou para Zawai e disse, por que você usou carroças para transportar grãos? Zawai sorriu. Você não acha que esse efeito é melhor? Deixe seu povo ver os grãos, nós temos muito pouco. Wallace riu e deu um tapinha no ombro de Zawai com força. Ele sabia que Zawai fez isso para ajudar seus homens a recuperar a sua moral. Neste momento, Mendes e Yali também haviam chegado, e ambos caminharam em direção a Zawai e riram, deixando as pessoas que o seguiam atordoadas, incapazes de entender o que estava acontecendo. Wallace também notou que atrás das carroças de grãos de Zawai tinha cerca de 10.000 argalis. Esses argalis eram das negociações de Zawai com o admirável rei do oeste. Zawai sabia que, quando se tratava de homens-fera, se eles não tiverem nenhum argali, então seria semelhante a um humano que não tem terra, e isso os deixaria inquietos. Portanto, ele retirou esses argalis e planejou entregá-los para Wallace. Wallace não precisou dizer nada. Ele levou Zawai em direção ao acampamento.
Embora houvesse muitos agalis em seu acampamento, em comparação com centenas de milhares de pessoas da tribo, seus agalis ainda eram poucos, o que fez os touros hercúleos se sentirem desconfortáveis. Entretanto, o grão que Zauai trouxe desta vez deu um alívio aos touros hercúleos. Depois de chegar ao acampamento, as pessoas do acampamento do touro hercúleo ficaram muito surpresos quando as carroças com grãos foram descarregadas até que uma pilha de grãos apareceu no acampamento. Olhando para a enorme pilha de comida, as pessoas do acampamento do touro hercúleo ficaram chocadas. Algumas pessoas até se ajoelharam e começaram a rezar para o deus besta. E de pé ao lado estava Coni olhando fixamente para todos eles. Ele finalmente entendeu por que Wallace estava cheio de pensamentos sobre Zauai chegando. Era por causa disso. Coni olhou para Zauai. Ele realmente não conseguia ver como esse humano magro e pequeno poderia ter essa habilidade. Depois de descarregar cerca de 50 milhões de quilogramas de grãos, Zauai parou. Wallace deu um tapinha no ombro de Zauai e depois pulou no topo da pilha de grãos. Ele olhou em volta de seus membros e falou em voz alta: "Meu povo, este ano foi um desastre para nossa tribo do touro hercúleo. Nosso falecido chefe da tribo foi assassinado. Nós fomos expulsos de nossas casas pelos traidores touros lutadores. Muitas pessoas pensaram que a nossa tribo do touro hercúleo estava acabada, que já estávamos derrotados, mas eu não diria que os touros hercúleos estão acabados. Nós, touros hercúleos, estávamos apenas tirando uma soneca, mas um ladrão roubou nossos pertences. Nós, os touros hercúleos, com a ajuda de um amigo, nós reivindicaremos tudo o que nos pertence." As pessoas abaixo olharam fixamente para Wallace, e depois para a pilha de grãos. Seus corações se iluminaram como fogo. Assim como o que Wallace tinha dito, quando eles foram derrotados pelos touros lutadores, eles sentiram como se o céu tivesse desmoronado. Eles sentiram que os touros hercúleos estavam acabados. Durante a noite, eles perderam todo o seu grão e todos os seus argalis. Eles pensaram que eles não teriam esperança, que seu futuro era sombrio, todos eles pareciam se tornar um Zé Ninguém. Wallace olhou para esses membros da tribo. Ele sabia que suas palavras haviam tido um efeito, então ele continuou: "Eu quero contar a todos a boa notícia de que o nosso grande ancião não apenas se recuperou de seus ferimentos, mas ele também conseguiu um avanço. E ele vai ensinar aos touros lutadores uma lição." Os touros hercúleos explodiram em aplausos. Seu grão estabilizou seus corações. O fato de seu grande ancião ter se recuperado deu um choque de reanimação em seus corações. O futuro cinzento deles parecia se iluminar com esperança. Wallace acenou com a mão. As pessoas começaram a se acalmar. Wallace continuou: "Os desavergonhados touros lutadores na verdade não nos derrotaram com suas próprias mãos. Eles não podem nos derrotar com suas próprias forças. Então eles pediram ajuda aos humanos. Além disso, eles não apenas convidaram um especialista humano comum. Esse humano é, na verdade, da Igreja Radiante. Todos vocês sabem que esta Igreja Radiante sempre quis controlar e escravizar todos os homens fera da pradaria. Para os touros lutadores trabalharem para eles, isso é uma traição para todos os homens fera, absolutamente imperdoável. Mas nós não pediremos ajuda aos outros. Este é o assunto da nossa tribo do touro hercúleo, então nos vingaremos com nossas próprias mãos. Vingança." Todos os touros hercúleos estavam gritando: "Vingança! Vingança!" Wallace continuou: "Meus membros da tribo, esse humano é Zauai, meu irmão sob o juramento de sangue da decapitação. Ele é um mercante humano, bem como um mago formidável. Eles têm grãos e está disposto a nos apoiar em nosso caminho de vingança. Algum tempo atrás, ele reuniu informações para nós no acampamento do admirável rei do oeste e agora ele chegou aqui carregando uma quantidade incomensurável de grãos. Agora que nós temos comida, nós vamos encher nossos estômagos. Nós devemos comer até estarmos cheios para podermos ter forças para lutar. Eu ordeno que, a partir de hoje, todos vocês afiem seus machados, preparem-se para voltar e lutar por vingança e reivindicar o nosso território. Reivindicar tudo o que nos pertence, reivindicar nossos membros da tribo." Mais e mais homens feras se reuniram e gritaram em voz alta: "Reivindicar nosso acampamento! Reivindicar nosso acampamento!" Wallace disse alto: "Meus membros da tribo, vão buscar alguma comida, comer até que você esteja cheio. Nós temos uma guerra para lutar." Ele acenou com a mão.
Os guardas rapidamente distribuíram grãos para seus membros da tribo. Atualmente, havia 500 mil membros da tribo no acampamento do Touro Hercúleo, mas Zauai trouxe mais de 50 milhões de quilogramas de grãos, o que significa que cada membro da tribo pode receber 100 quilogramas cada. Mas alguns desses homens têm famílias para alimentar, então eles iriam dar um pouco mais de 100 quilogramas de grãos. Mas para eles, essa quantidade de grãos já era muito. Mesmo antes de sua situação, seria impossível para uma pessoa receber 100 quilogramas durante a temporada de inverno. Enquanto distribuíam o grão, Wallace levou Zauai para sua tenda. Depois que eles entraram na tenda, Wallace riu, Mendes riu e um sorriso apareceu no rosto de Auli. Zauai ficou bastante perplexo. Ele não sabia o porquê deles estarem rindo. Naquele momento, Connie estava olhando para Zauai e seu grupo. Ele não tinha pensado que eles poderiam trazer tanta comida com eles. Olhando para as palavras de Wallace, ele agora entendia o que Wallace queria dizer. Ele acreditava que os touros hercúleos agora tinham uma boa chance de restaurar a glória do passado, mesmo que fossem levados a lutar neste exato momento. O povo certamente concordaria. Moral é algo que não pode ser visto nem tocado, mas isso pode decidir o resultado de uma guerra. Se o exército não tem moral, mesmo se eles forem bem treinados, seria impossível para eles derrotarem uma multidão de camponeses enfurecidos equipados com armas cruéis. Isso é o que a moral pode fazer. Antes, o que faltava para os touros hercúleos era moral, mas agora eles a recuperaram. A atual moral do exército touro hercúleo os fazia se atrever a cobrar o mesmo número de guerreiros da raça do leão ou tigre, sem mencionar uma pequena tribo do touro lutador. Depois de um tempo, Wallace parou. Ele se virou para Zauai. Ele sorriu amplamente e disse: Irmão, você veio na hora certa. Agora nós podemos planejar o contra-ataque imediatamente. Zauai mostrou um leve sorriso. Não é tarde demais. O irmão mais velho conseguiu encontrar ajuda. Quando você planeja começar? Wallace pensou por um momento e então respondeu: Nós precisamos ser rápidos agora que a moral está se recuperando. Se a moral se dissipar, então será muito problemático. Acho que nós devemos entrar em contato com os mastins rapidamente, e convidar seus especialistas para garantir que eles cheguem rápido. Zauai assentiu e disse: Eu não tenho nenhum problema do meu lado. Deixe o suprimento de comida do seu exército para mim. Certo, irmão mais velho, você quer preparar alguns presentes para os mastins desta vez? Quando eu não estou aqui, eu sou incapaz de preparar várias coisas. Agora que eu cheguei, você pode me dizer o que você precisa, eu vou entregá-los para você. Wallace deu um tapinha no ombro de Zauai. Irmão, por causa dos mastins, meus membros da tribo tiveram sorte de viver. Eles nos deram alguns grãos e argali, caso contrário, seria incapaz de você se reunir comigo. Como você consideraria este assunto? Zauai pensou por um momento, então ele disse: Eu tenho muito grão na minha mão, mas se dermos tudo para eles, seus dias serão ruins. Irmão, que tal isso? Nós lhe daremos cumis, vegetais, óleo de frutas, além de alguns grãos como presente. O que você acha? Wallace olhou fixamente. Os vegetais e óleo de frutas ele entendeu, mas o cumis era algo que os homens fera sempre produziram. Zauai planejava dar isso de presente. Olhando para a aparência de Wallace, Zauai entendeu o que ele estava pensando. Ele sorriu e entregou um jarro com cumis. Irmão Wallace, prove, este é o cumis feito por seu irmão. Embora chocado, Wallace sorriu e pegou o jarro. Qual é o problema? Por que você começou a fabricar cumis? Você quer ser um homem fera? Enquanto ele conversava, ele serviu um pouco do cumis em uma taça. Enquanto o cumis estava sendo despejado do jarro, as pessoas na tenda involuntariamente sugaram um pouco de ar em seus narizes, porque o cheiro do cumis era muito perfumado, um tipo novo de cheiro. Wallace não conseguiu se controlar. Ele pegou a taça e a secou. Mas ele não achava que esse cumis fosse tão forte. Ele engasgou e imediatamente começou a tossir. Zauai estava lá sorrindo. Laura estava do lado rindo. Eles já esperavam esse tipo de resultado. Depois de algum tempo, Wallace finalmente parou de tossir. Ele deu uma olhada complicada no jarro de cumis em sua mão. Ele olhou para Zauai e perguntou: Pequeno Ai, isso é cumis? Por que não tem cor? E por que é tão perfumado? Como você fez isso? Zauai sorriu e disse: Isso eu não posso te dizer, irmão. Esse cumis é meu produto vital. Irmão, como foi?
Está qualificado para ser um presente. Wallace, na verdade, sacudiu a cabeça e disse: Irmão, não presentei isso. Em vez disso, por que você simplesmente não me dá? Eu não suporto ver outras pessoas levarem este comis. Zhao riu alto. Viver em outro mundo. Capítulo 296. Nas planícies amarelas e murchas, um enorme comboio seguia em frente. O comboio consistia em cerca de 2.000 carroças. Cerca de 1.000 grandes carroças que eram usadas pelos homens-fera, enquanto os milhares restantes eram carroças humanas. A escolta do comboio era uma equipe de 10.000 cavaleiros touros hercúleos. Na frente tinha uma carruagem humana. Inserida em ambos os lados da carruagem, haviam duas bandeiras da amizade, uma da tribo do porco de barriga grande, enquanto a outra era da tribo do boi raivoso do chifre grande. Em torno da carruagem havia um grupo de touros hercúleos. As vestes de algodão usadas por esses touros não eram comuns, mostrando seu status excepcional. Zhao estava sentado dentro da carruagem. Ele olhou para Wallace e disse: Irmão mais velho, você pode beber moderadamente. Se você beber todo o comis, nós não teremos mais nada para dar de presente. No momento, Wallace estava segurando uma bolsa de couro em sua mão enquanto tomava um gole de comis com sua boca. Observar isso fez Zhao se sentir desamparado, visto que, desde a hora em que ele deu a Wallace o comis até este exato momento, Wallace quase nunca parou de beber. Ele estava sempre carregando uma bolsa de couro cheia de comis, então Zhao estava desamparado. Wallace olhou para Zhao e disse: Você tinha um comis tão bom, mas nunca me deixou beber. HMPF, e você ainda quer dá-lo aos outros. Eu ainda não bebi o suficiente. Wallace riu. Laura e Yali também riram. Os que estavam em suas montarias também riram. Eles sabiam que Wallace estava apenas brincando. Mas o comis de Zhao era muito bom. Até mesmo Yali, que não era alcoólatra, estava sendo um pouco ganancioso por essa bebida. Zhao balançou a cabeça e disse para Wallace: Irmão, está tudo bem se tiver apenas o sexto irmão para administrar o acampamento. Wallace mostrou um leve sorriso. Está tudo bem, o sexto irmão é muito bom em logística. Não se preocupe, ele ficará bem. Zhao sorriu e então disse: Além disso, nós estamos nos movendo no inverno. Seria melhor preparar a bebida. O inverno é muito frio, não importa se você é uma pessoa ou um homem fera. Antes da batalha, seria melhor beber álcool para evitar o frio. A luz nos olhos de Wallace mudou. Não se preocupe, eu já organizei isso também. Estes são tempos difíceis de desespero para nossa tribo. Eu tive todos os meus argalis mortos e transformados em rações. Eu também fiz uma proibição do consumo de álcool, controlando a quantidade de comis sendo bebido. Nós só esperamos pelo início da batalha. Se desta vez não podermos reclamar nosso acampamento de volta, então os touros hercúleos também poderão desaparecer da pradaria. As palavras de Wallace continham um traço de resolução. Assim como ele disse, os touros hercúleos estavam sempre se preparando para ir com tudo desta vez. Agora, a força de sua tribo tinha diminuído. Além do mais, eles perderam sua casa nesta guerra. Se eles não conseguirem recuperar seu território, os touros hercúleos não terão mais chances de voltar. Zhao pensou que Wallace tinha ficado um pouco louco, mas essa loucura era o que os touros hercúleos precisavam agora. Ele suspirou. Além da segunda e terceira irmã, como está a situação da irmã mais velha e da quarta irmã? Wallace assentiu e disse: Mortas. Eles disseram que o chefe da tribo do touro lutador ordenou a execução delas. Não só elas, os touros lutadores executaram todos os seus servos. Os velhos e fracos foram capturados e transformados em escravos. Desta vez, eu irei ter certeza de ter todos os membros do tribo do touro lutador mortos. Zhao não disse nada. Ele sabia que para os homens fera, matar era muito comum. Ele respondeu: Irmão, ao lidar com o admirável rei do oeste, é realmente necessário fazer isso. Wallace congelou por um momento, então ele disse: As pessoas do admirável rei do oeste podem ser poupadas, mas o próprio admirável rei do oeste deve morrer. Pequeno Ai, você deve me prometer que vai transformar em mortos-vivos todos os touros lutadores mortos, torná-los em escravos. Zhao sorriu com força. Irmãos mais velho, isso é várias centenas de milhares de pessoas. Você realmente quer fazer isso? Wallace assentiu com a cabeça e disse ferozmente: Se não fizermos isso, será difícil reprimir o ódio em meu coração. Irmão, você deve me prometer.
Zhao estava desamparado. Ele disse: irmão, eu não tiraria muito proveito disso? Depois de me dar todas essas pessoas, minha força de combate aumentaria. É claro que eu ficaria feliz em ajudar. Wallace não disse nada. Ele pensou que Zhao estava apenas o consolando. Ele tinha algum conhecimento básico sobre magos negros. Ele sabia que se um mago negro controla muitos mortos-vivos, eles teriam algumas dificuldades. Um mago negro comum que pode comandar centenas de mortos-vivos já era um feito muito bom. Para ele pedir a Zhao para controlar centenas de milhares de mortos-vivos era na verdade um pouco excessivo. O que ele não sabia era que Zhao não era um mago negro de verdade. Para Zhao, controlar tantos mortos-vivos não era um grande problema. Era exatamente como Zhao disse, os mortos-vivos adicionais seriam uma grande ajuda para aumentar sua força. Wallace agora considerava Zhao completamente como seu próprio irmão biológico, até mais que seu próprio irmão. Em todo caso, seu irmão biológico não conseguiu contribuições tão altas como Zhao. Wallace teve uma ideia: se eles ganharem contra os touros lutadores desta vez, além de transformar os touros lutadores em escravos para Zhao, ele também estava preparado para dar várias centenas de milhares de argalis. No entanto, ele não disse isso em voz alta. Essa era apenas uma ideia. Mas ele acreditava que Ali e Mendes não discordariam, porque sem Zhao, não existiria mais nenhum touro hercúleo hoje. Desta vez, eles estavam planejando dar alguns presentes aos mastins. Zhao inicialmente não queria vir, mas Wallace obrigou a vir porque ele achava que seria vantajoso para Zhao se familiarizar com os mastins. Os dois também podiam negociar uns com os outros, o que não só beneficiaria Zhao, como também beneficiaria os mastins. O comboio avançou lentamente. O acampamento principal do mastim não estava muito longe. Os mastins se estabeleceram numa certa área próxima para os touros hercúleos viverem, assim como para protegê-los. Isso fez Wallace ficar muito emocionado. Para os touros hercúleos, as pessoas que os ajudaram na situação atual eram os verdadeiros amigos. O desastre desta vez pode ser um teste. Você poderia descobrir quem eram seus verdadeiros amigos durante esse tempo, diferenciar amigos de lobos. Levaria 2 dias para viajar do acampamento do touro hercúleo até o acampamento do mastim. Wallace não se apressou, mas prosseguiu devagar. Antes de Zhao chegar, Wallace já tinha informado os mastins sobre o assunto da Igreja Radiante e os touros lutadores. Entre os homens fera, os mastins tinham um status mais alto que os touros hercúleos, então quando Wallace notificou os mastins passaram as notícias para as tribos do leão e do tigre. Para uma raça de guerra saber disso, significaria que haveria uma grande limpeza acontecendo na pradaria. Pode-se dizer que, para os homens fera, a organização humana mais repugnante seria a Igreja Radiante. Eles sempre suprimiram os homens fera. Eles falavam como se eles fossem inferiores, e eles também tiveram muitas guerras com os homens fera devido a eles repetidamente provocarem os habitantes da pradaria. O mais importante é que eles tentaram controlar as tribos de homens fera antes, fazendo com que as tribos experimentassem conflitos internos. Isso fez todos os homens fera cheios de ódio pela Igreja Radiante. Quando Wallace recebeu a notícia de Zhao que os touros lutadores estavam trabalhando com a Igreja Radiante, ele sabia que, enquanto a informação se tornasse conhecida, os touros lutadores estariam acabados. Wallace acreditava que quando as tribos do leão e tigre recebessem a mensagem dos mastins, eles agiriam e assim ajudariam Wallace a recuperar seu lugar. Entretanto, Wallace não queria confiar nos poderes das raças de guerra para recuperar sua posição como tribo dominante. Porque se isso acontecesse, o prestígio da raça cabeça de bovino despencaria, o que iria tornar difícil seu governo sobre toda a raça no futuro. À noite eles montaram suas tendas nas planícies. Wallace não fez muito barulho, ele apenas comeu um pouco de comida e descansou. Ele queria economizar energia, então todo prazer seria colocado de lado. Por causa dos preparativos para a guerra, Wallace colocou medidas rigorosas em tudo. Mesmo nesta viagem, ele só trouxe alimentos básicos, ele não tinha trazido argali. Wallace queria que o argali fosse transformado em ração de guerra. No dia seguinte, depois que eles acordaram, eles já podiam ver as equipes de forrageamento dos mastins. Homens fera forrageando podiam ser vistos em toda a parte da pradaria. Eles precisavam se preparar para o inverno, assim você podia vê-los forrageando por grama em todos os lugares,
Não apenas membros de tribo, mas também tinham muitos escravos trabalhando. Você pode dizer que essa era a época mais movimentada do ano na pradaria. Os mastins também podiam ver o grupo de Wallace. Pode-se notar a afeição entre os touros e os mastins, já que muitos mastins correram para saudar Wallace. Esta foi a primeira vez que Zawai viu os mastins. Os membros da tribo do mastim eram grandes, com cerca de 2,5 metros de altura máxima. Embora eles fossem pequenos em comparação com os touros hercúleos, eles não eram tão pequenos no geral. Seus corpos eram robustos, com uma cabeça gigante de mastim. Em seus rostos e pescoço tinha uma camada de pelo. Isso fazia com que eles parecessem como leões poderosos. Suas vozes eram profundas, mas tinham um notável poder de penetração que fazia as pessoas sentirem a força em suas vozes. Era muito dominadora. De fato, em toda a pradaria, a tribo do mastim era muito bem conhecida. Mesmo as grandes tribos do lobo, tigre, urso e leão não provocariam descuidadamente os mastins. Eles são muito fortes. Um número de mastins poderia ir contra o mesmo número de leões. Se lutassem contra os tigres, eles seriam ligeiramente desfavorecidos, mas se fossem contra os lobos, eles certamente venceriam. Se fossem contra os ursos também seriam derrotados. Tal proeza tornou os mastins bastante famosos na pradaria. Entretanto, os mastins tinham tantas tribos em sua raça, e suas forças não eram boas. Portanto, o mastim só podia ser classificados um pouco abaixo de uma tribo de guerra. Para os homens-fera, os mastins podem ser considerados como uma tribo de guerra, mas eles só podem deter metade dessa reivindicação por causa de sua situação única. Assim eles só poderiam ser classificados como uma semi-tribo de guerra, e somente os mastins mantêm essa classificação. Viver em Outro Mundo capítulo 297. Os mastins também notaram a presença de Zawai. Quando eles olharam para Zawai, Wallace rapidamente explicou para ele que Zawai era seu irmão pelo juramento de sangue da decapitação. Ficou muito claro que, para os homens-fera, o juramento de sangue da decapitação era um juramento sagrado que todos os homens-fera respeitavam. Não importa qual raça seja, desde que você tenha feito o juramento de sangue da decapitação, para os homens-fera, você já era um deles. Por causa disso, nenhum dos mastins tratou Zawai de forma diferente. Pelo contrário, os entusiastas ficaram mais entusiasmados com ele. Isso porque, além de ser o irmão de Wallace, eles também notaram a presença de duas bandeiras da amizade de homens-fera em sua carruagem. As bandeiras da amizade também eram igualmente importantes para os homens-fera. Assim, quando os mastins viram que Zawai era o irmão pelo juramento de sangue da decapitação de Wallace e também tinham duas bandeiras da amizade, eles naturalmente não o tratariam como um mercante humano comum. Ao meio-dia do dia seguinte, eles finalmente chegaram ao acampamento principal dos mastins. Este acampamento era mais impressionante que o do admirável Rei do Oeste. Ele foi colocado no topo de uma colina, abaixo de um pequeno rio com um volume adequado de água que estava fluindo rapidamente. Desta forma, eles poderiam usar o rio como uma barreira natural, bem como uma fonte de água, o que o tornou um recurso muito conveniente. No rio, os mastins construíram uma ponte de madeira. A ponte parecia muito robusta. Também era larga, o suficiente para 10 carruagens passarem lado a lado. Além disso, não muito longe da colina estava água corrente suave. Isto deixava as pessoas tomarem banho. A área era absolutamente boa para se instalar. A colina não era muito alta, mas você pode visivelmente notar a altura. Dizendo isso, o acampamento era muito grande. Parece que poderia acomodar mais de 1 milhão de pessoas. Essas 1 milhão de pessoas não estavam reunidos. Os homens-fera não podiam se aproximar um do outro, de modo que eles não poderiam danificar demais os gramados. Portanto, eles estavam espalhados por toda parte. Olhando para a distância, parecia que as tendas quase cobriam completamente as planícies. Assim como Alice estava aqui para ver os membros da tribo do mastim, uma equipe da cavalaria saiu do acampamento principal. A equipe não era grande, tinha apenas mais de 100 cavaleiros. Esses 100 cavaleiros foram muito rápidos. Além disso, eles não emitiram nenhum som. Zawai prestou atenção nas suas montarias. Suas montarias pareciam muito especiais porque eles eram mastins muito grandes. Não havia necessidade de perguntar. Estes eram as bestas mágicas parentes dos homens fera mastins. A equipe de cavalaria rapidamente alcançou seu grupo.
O que estava na liderança olhou para Wallace e depois riu e disse: Wallace, amigo, você finalmente veio me ver. Zhao Ai olhou para o mastim. Ele parecia jovem e com uma estatura forte. Ele não era mau se comparado com os touros hercúleos. Comparado com os outros mastins, ele tinha uma barba grande no rosto, fazendo-o parecer muito com um leão. Ele usava um manto de algodão e, embora o tempo não estivesse quente, havia uma abertura em seu peito, revelando seu peito cheio de pelo preto. Ele emitia uma aura primal natural. A personalidade de uma pessoa e sua aparência quase sempre não tem nada a ver uma com a outra. Embora os homens fera tenham corpos enormes, Zhao Ai não julgou pela aparência deles. O mastim em pé na frente de Zhao Ai lhe deu uma sensação de não ser convencional. Ele parecia um homem corajoso e justo, disposto a enfrentar perigos e riscos com seu amigo. O mastim também notou Zhao Ai. Ele se virou para Wallace e disse: Wallace, esse humano é o seu irmão do juramento de sangue da decapitação? Por que você realizou seu ritual de juramento de sangue da decapitação com um humano? Wallace olhou para o mastim e disse: Bufão, não fale bobagens. Meu irmão Zhao Ai é uma pessoa boa e honesta. Não saia o assustando. Pequeno Ai, este é o irmão Bufão, o quinto príncipe dos mastins. Zhao Ai imediatamente fez uma saudação para Bufão, mas por dentro ele sentiu vontade de rir porque se lembrou de que tinha um jogador estrela na Terra chamado Bufão. Ele não esperava encontrar uma pessoa aqui com o nome Bufão. Bufão olhou para Zhao Ai, o avaliando. Depois ele riu e disse: Como você é irmão de juramento de sangue da decapitação de Wallace, então você também é meu irmão. Irmão, os mastins dão as boas-vindas. Zhao Ai sorriu. Obrigado, irmão Bufão. Wallace então seguiu dizendo: Bufão, você não pode esperar que continuemos falando aqui. Você pode nos convide rapidamente. Eu trouxe muitos presentes para o tio. Bufão olhou para trás da carruagem. Ele notou um monte de bolsas de couro. Parecia que elas continham algum tipo de líquido. Isso o fez olhar para ele. Ele virou a cabeça para Wallace e disse: Wallace, você não está realmente dando para o meu pai comis, ou está? Você está brincando comigo? Wallace olhou para ele e disse: Bem, se você não gostar, então não beba. Certo, você tem alguma carne de agali cozida? Estou faminto. Bufão obviamente não se ofendeu. Ele levou o comboio para o acampamento. Quando eles entraram no acampamento, eles imediatamente se dirigiram para a colina. No alto da colina, Zhao Ai viu uma bandeira. Ficou claro que esta era a bandeira da tribo dominante da raça do mastim. Uma grande tenda dourada foi erguida lá. Com certeza, depois de um tempo, eles chegaram na tenda dourada. Embora a tenda parecesse impressionante, não havia cercas nem patrulhas aqui. Exceto pela fachada dourada, parecia uma tenda comum, mas esta tinha 2 guardas na entrada. O comboio parou, Wallace levou Zhao Ai e Ali várias outras escoltas para a grande tenda. Atualmente, Wallace deixou de lado o rosto bobo que ele usou um momento atrás, quando ele e Bufão estavam contando piadas. Seu rosto agora estava muito severo. Zhao Ai também seguiu pelo lado direito de Wallace. Sob a liderança de Bufão, os dois seguiram em direção à tenda, na qual entraram. Zhao Ai olhou por um momento. O magnífico exterior da tenda era muito diferente do seu interior, que parecia muito simples. Como a tenda do admirável rei do oeste, tinha um enorme braseiro, uma lâmpada pendurada no teto e uma escrivaninha. Atrás da mesa havia um velho mastim. Em ambos os lados da mesa tinha uma fileira de cadeiras. Parecia uma sala de conferências. Tirando os mencionados, os ornamentos interiores eram muito simples, o que era bom. Assim que Wallace entrou na tenda, ele rapidamente deu 2 passos para frente. Depois se ajoelhou ao velho mastim. Wallace cumprimentou tio Buzer. Zhao Ai também se ajoelhou apressadamente para cumprimentar. Buzer riu suavemente e disse: Bom, pequeno Sete, levante-se. Você não precisa ser educado comigo. Eu ouvi que você trouxe muitos presentes. Você trazendo esses presentes, agora é um momento difícil. Wallace sorriu e se levantou. Tio, eu trouxe produtos de propriedade humana. Nós podemos poupar o tempo. Nós também queremos mostrar respeito a você. Buzer sorriu fracamente. Muito bem, você tem um bom coração. Certo, esse é o seu irmão pelo juramento de sangue da decapitação? Zhao Ai não queria desprezar Buzer. Ele rapidamente se ajoelhou e saudou. Zhao Ai cumprimenta o tio. Buzer assentiu com sua cabeça e sorriu. Levante-se.
Já que você é um irmão de Wallace, você também pode ser considerado meu sobrinho. Você não precisa ser educado demais. Venha se sentar. Zawa expressou sua gratidão e se retirou para o lado de Wallace. Wallace foi em frente e acenou o braço em direção aos seus guardas, que então lhe entregaram uma jarra de prata contendo kumis. Wallace entregou a jarra para Buzer e disse: Tio, este kumis foi feito pelo pequeno Wai. Eu achei que tinha um sabor muito bom, então eu lhe trouxe um pouco. Prove um pouco. Buzer olhou para Wallace. Ele não teve nenhuma expressão negativa. Ele sorriu e respondeu: Bom, kumis é uma coisa boa. Nós homens-fera não podemos viver sem isso. Vou provar este kumis feito pelo seu irmão. Vamos ver como ele se compara ao nosso kumis. Wallace sorriu e caminhou em direção a Buzer. Ele derramou um pouco de kumis direto na taça de Buzer. Assim como Buzer disse, os homens-fera não podem viver separado com o seu kumis. Ele se tornou um fator importante em suas vidas. Assim, há uma taça de kumis já colocada na mesa de Buzer. Quando Wallace derramou o kumis, Buzer ficou atordoado. Ele bebeu kumis a sua vida toda, mas ela nunca viu um kumis tão claro como este, o que surpreendeu. Inclusive, ele não suspeitou que Wallace o enganasse, porque ele podia notar claramente o distinto cheiro de kumis. Deve-se saber que o nariz de um mastim era mais sensível que a maioria dos homens-fera. Depois que Wallace terminou de servir o kumis, Buzer imediatamente o pegou e tomou um gole. Ao contrário de Wallace, que rapidamente bebeu o kumis, Buzer não bebeu demais. Sentindo a pequena quantidade de kumis em sua boca, Buzer não pôde deixar de se intoxicar com o gosto do kumis. Homens-fera amam seu álcool, não importa se eles são cidadãos comuns ou membros de uma família real. Assim, Buzer também amava beber, e ele podia jurar que ele não havia bebido um álcool tão saboroso antes. Ele não pôde deixar de fechar os olhos, saboreando lentamente o sabor do kumis. Depois de um momento, ele abriu os olhos e se virou para Wallace, depois olhou para Zawai e sorriu. As pessoas sempre disseram que os humanos são mais espertos do que homens-fera. Eu, como a maioria das pessoas, não acreditei nisso. Mas agora eu sei que estava errado, olhando como os homens-fera não conseguiram melhorar o sabor do kumis depois de milhares de anos. Jovem, você certamente é muito talentoso. Este velho quer te agradecer por me fazer provar um kumis tão bom. Ficou claro que ele estava se dirigindo a Zawai. Zawai se curvou e respondeu: o tio é muito educado. Isso aconteceu porque os materiais que eu usei são de boa qualidade. Eu estou contente que o tio tenha gostado. Buzer sorriu. Bom, Wallace, você não precisa acompanhar esse velho. Pequeno 5, vá acompanhar Wallace para beber. Lembre-se de me mandar alguns pedaços de argali. Eu estou convidando alguns anciãos para entrar, então também nos dê um pouco de kumis. Este kumis é realmente perfumado. Nós velhos, queremos desfrutar de algumas taças. Buffon assentiu, ele liderou Wallace e depois se afastou. Viver em Outro Mundo capítulo 298. Depois que o grupo saiu da tenda, Buffon imediatamente falou e riu. Wallace, seu pirralho ingrato, você tinha uma bebida tão boa, mas só a tirou para dar de presente para o meu pai. Embora o pai goste de beber, ele simplesmente não bebe qualquer bebida ordinária. Para ele dizer que esse kumis é bom, certamente não seria ruim. O pequeno Ai realmente fez isso? Wallace sorriu e respondeu: claro que ele fez. O que você acha? Ei, eu me lembro de alguém dizendo que trazer kumis para o tio era uma piada. Que tal não beber por agora? Buffon imediatamente fez papel de bobo. Alguém fez. Quem disse isso? Com sua aparência, além de sua enorme cabeça de cachorro, ninguém podia dizer se ele estava brincando ou não. Wallace e o grupo riram. Então eles imediatamente arranjaram algum kumis para ser entregue a Buzer. Eles enviaram uma bolsa grande, cerca de 25 quilogramas de kumis. Depois disso, eles se dirigiram para a área ao lado de Buzer. Já tinham várias fogueiras construídas, juntamente com o argali sendo assado. Zawai podia dizer que o Wallace era muito popular entre os mastins, pois eles o cumprimentavam com sorrisos em seus rostos. Wallace também saudou essas pessoas e fazia brincadeiras de tempos em tempos. E esses mastins, quando eles cumprimentavam seu quinto príncipe Buffon, eles não tinham nenhuma atitude de reverência, já que eles costumavam provocar Buffon. Zawai podia ver que os mastins gostavam de Buffon. Você pode dizer que Buffon era muito popular entre os membros da tribo. Várias pessoas chegaram na fogueira,
Imediatamente alguns bêbados rodearam o fogo. Obviamente, eles estavam matando o serviço, mas Buffon não os repreendeu. Ele ridicularizou alguns deles, fazendo alguns irem para casa comer alguns lanches. Os bêbados não disseram nada. Eles correram de volta para casa e logo eles voltaram com algumas especialidades dos homens fera como a pele de leite, queijo e assim por diante. Wallace, no entanto, tinha uma grande quantidade de vegetais trazidos por Zawai. Isso fez os homens fera ficarem com os olhos arregalados. É preciso saber que os vegetais na pradaria são muito raros. Foi nessa hora que o argali terminou de assar, que o kumis que Zawai trouxe começou a ser servido. O resultado foi o esperado. O argali foi devorado, os vegetais que Zawai trouxe foram obliterados, e tinham vários bêbados esparramados embaixo da mesa. Eles tinham bebido kumis rápido demais, e haviam ficado bêbados. Mas o que mais surpreendeu Zawai foi Buffon. Esse cara era como um barril sem fundo. Durante sua primeira bebida, seu rosto ainda tinha um toque de vermelho. Até mesmo sua língua havia se esticado, mas depois de alguns copos ele se recuperou. Copo após copo de kumis foi para seu estômago, o que deixou Zawai sem palavras. Além disso, esse cara nem sequer comeu carne de argali. Parecia que ele tinha se tornado um herbívoro. Ele havia entupido sua boca com vegetais o suficiente para Wallace repreendê-lo. Mas ele não ouviu, ele apenas seguiu seu próprio jeito. Zawai estavam com um pouco de inveja de Buffon. A essa altura, Zawai já tinha uma visão geral dos mastins. Eles eram o tipo mais simples de homem-fera. Eles gostam dos fortes. Eles exibem sua felicidade e sua raiva externamente. Eles aderem ao seu próprio jeito de fazer as coisas, nunca se importando com as críticas dos outros. Essa raça é digna de merecimento. O grupo de Zawai estava muito feliz porque os mastins eram muito complacentes. Quando Zawai terminou de comer, eles foram para a tenda preparada para eles. A tenda tinha um braseiro dentro. Eles podiam entrar e descansar a qualquer momento. Com esse arranjo sincero dos mastins, Zawai e Laura ficaram muito agradecidos, mas eles ainda foram para o espaço descansar. Desta vez, para ajudar Wallace, os suprimentos de Zawai haviam sido significativamente reduzidos. Não sobraram muitos argalis no espaço. Além disso, ele também trouxe muitos grãos, vegetais e óleo de frutas. Felizmente esses produtos foram produzidos pelo espaço, caso contrário, ele estaria desamparado. Agora que as coisas tinham chegado nesse ponto, Zawai não pôde recuar. Seu investimento não foi pequeno. Se Wallace falhasse, suas perdas seriam enormes. Entretanto, Zawai não pensou mais sobre isso. Tudo o que ele queria agora era ajudar Wallace a se vingar. Zawai não sabia que o juramento de sangue da decapitação influenciou lentamente, mas esse efeito não era desvantajoso para Zawai. Na manhã seguinte, depois do café da manhã, Wallace foi ver Buzer. Zawai não foi com ele. Ele sabia que a razão pela qual Wallace queria se encontrar com o chefe da tribo era discutir o assunto de seu contra-ataque. Esta reunião de Wallace e Buzer pode ser considerada como tendo um impacto enorme para o futuro dos touros hercúleos. Se os mastins ajudassem, Wallace teria 70% de chance de sucesso. Caso contrário, ele teria apenas 50% de chance de sucesso. É claro, Wallace não iria pedir tropas para Buzer. Ao invés disso, ele queria solicitar o envio do especialista do 9º nível dos mastins como ajuda. Isso foi o que Wallace e Buzer tinham concordado antes. Wallace estava perguntando se Buzer poderia cumprir. Quer se trate de humanos ou homens-fera, o envio de especialistas do 9º nível não era uma questão pequena. Assim, mesmo que Wallace tenha um bom relacionamento com Buzer, este último não ousaria dizer que ele tinha plena segurança. Zawai e Alice se sentaram em silêncio na tenda de Wallace. Eles estavam esperando pela notícia definitiva. Enquanto os mastins concordassem, a única coisa que restaria era planejar o ataque. Pouco antes do meio-dia, Wallace finalmente voltou. Assim que seu rosto entrou na tenda e viu Zawai, ele riu. Eles concordaram. O tio Buzer concordou. Seu ancião do 9º nível também concordou. Pequeno Ai, obrigado. Se você não tivesse trazido a informação, eu temo que o ancião deles não teria concordado. Zawai e Ali aplaudiram. Eles sabiam que a única coisa que resta agora é conquistar a vitória. Vendo o grupo feliz, Buffon disse, esta é uma ocasião feliz, certo? Então nós devemos beber alguns copos.
O grupo se virou. Eles não sabiam quando Buffon havia chegado na frente de sua tenda. Ele sorriu para eles. Wallace correu para fora e agarrou Buffon. Ele riu e disse: beber 2 copos não será o suficiente. Eu preciso beber 2 jarros. Buffon riu também. Ele não se saiu bem na noite anterior. Ele teve que ser carregado para sua tenda. Mas ele estava realmente feliz, porque o kumis era muito saboroso. Depois de um momento, Wallace finalmente se acalmou. Ele olhou para Buffon. Obrigado, Buffon. Eu sei que você realizou muito trabalho dessa vez. Obrigado. Buffon sorriu. Isso atualmente também está em consideração para nossa tribo do mastim. Apenas pense no que aconteceria se os touros hercúleos fossem substituídos pelos touros lutadores como a tribo dominante da raça cabeça de bovino. Os touros lutadores não têm conexões nem relações conosco. Não seria bom para nós torná-los a tribo dominante da raça cabeça de bovino, assim certamente nós o apoiaremos. Wallace sorriu fracamente. É claro que ele sabia que Buffon só estava dizendo isso para consolá-lo. Independentemente de quem fosse a tribo dominante da raça cabeça de bovino, não importaria realmente para os mastins. Se você fosse comparar as forças globais das duas raças, os mastins eram muitas dobras mais fortes que os bovinos. Depois de cuidar desse assunto, Wallace não passou muito tempo no acampamento. No dia seguinte, eles partiram cedo para voltar. Desta vez, eles viajaram apressadamente e naquela noite eles chegaram no acampamento do touro hercúleo. Ao chegar, Wallace imediatamente se ocupou em planejar o contra-ataque. Eles também tinham matado mais argalis e os transformados em rações. Mas desta vez, a forma como eles prepararam as rações não eram as mesmas que antes. Antes de preparar suas rações, eles iriam secar a carne do argali ao ar, e então eles iriam fervê-las durante o consumo. Desta vez, eles não secaram a carne ao ar, pois não tinham tempo de fazer isso. Depois que eles mataram o argali, eles imediatamente ferveram a carne e as deram para Zawai. Zawai era um enorme armazém móvel. Se eles não fizessem uso disso, então eles seriam tolos. Ao mesmo tempo, Zawai deu ordens a Leia para fazer mais kumis. Ele estava até mesmo preparado para usar seu suprimento de vinho de frutas se Wallace não tivesse mais kumis. Não é bom ficar sem kumis. Para os homens fera, não poder beber durante o inverno era o mesmo que tomar suas vidas. E outra razão pela qual Wallace fez um massacre em larga escala de argali para transformar em rações, era também para usar sua pele como fonte de calor. O inverno na pradaria dos homens fera era muito frio, e desta vez, eles não tinham nenhum outro material. Zawai também ficou sem material. Portanto, a única solução era matar o argali e usar a pele do argali para se aquecer. Zawai não se opôs à sua decisão. Os homens fera tinham seu próprio jeito de viver. Ele não pode se intrometer em seus caminhos. Zawai só podia ajudar Wallace com os meios que ele já tinha. Zawai realmente pensou em permitir Wallace entrar no seu espaço, e depois, transportá-los para uma área não muito longe dos touros lutadores e soltá-los lá. Os touros lutadores certamente não esperariam um ataque repentino. Contudo, ele desistiu dessa ideia. Ele sabia que não iria funcionar porque seu segredo seria completamente exposto. Ele certamente será o alvo de todas as grandes forças no continente, então ele não poderia mostrar seu rosto no continente pelo resto de sua vida. Gray não se opôs à decisão de Zawai para ajudar Wallace. Isso porque eles pensaram que a pradaria poderia se tornar outra rota de fuga para eles. Atualmente, no Império Aksu, eles não ousaram se mostrar demais. E se um dia outras pessoas descobrirem a situação nas Terras Negras, eles deveriam encontrar outro lugar para se estabelecerem. Embora tivesse a cidade da flor no pântano do cadáver apodrecido, ela era um beco sem saída. Se eles fossem para lá, eles terão que viver lá por toda a vida. E se Zawai morresse, eles certamente não teriam como sair. Eles só podiam esperar por suas mortes lá, então aquele lugar não era o melhor lugar de refúgio. Mas na pradaria dos homens fera era diferente. A relação entre humanos e homens fera geralmente não era boa. Mesmo se Zawai fez um enorme pecado no território humano, os homens fera que ainda podiam aceitá-lo. No entanto, os homens fera também não eram tão chatos. Você deve ser aceito pelos homens fera primeiro para você poder se estabelecer aqui. Agora que Zawai estava ajudando Alice, sua integração com a pradaria já tinha começado. Enquanto eles se tornaram irmão inseparável de Wallace, os outros homens fera definitivamente o aceitarão.
assim proporcionando para Zhao Ai outro refúgio para escapar. Por um lado, em termos de negócios, Zhao Ai atualmente estava investindo. Se ele tivesse sucesso, ele teria retornos de 100 ou até 1000 vezes. Se ele falhasse, ele só perderia alguns recursos que o espaço recuperaria depois de um tempo. Olhando para isso, por que ele não apoiaria o Alice? Depois de obter a aprovação de Green, Zhao Ai ajudaria com tudo, além de tornar o Alice ciente de seu espaço. Contanto que ele tenha a habilidade de ajudar o Alice, Zhao Ai não seria mesquinho. Durante esse tempo, o acampamento dos touros hercúleos estava muito ocupado. Desta vez, eles estavam colocando todos os seus recursos humanos na preparação, para apoiar seu contra-ataque. Se eles fracassassem desta vez, então os touros hercúleos desapareceriam da pradaria dos homens-fera. Zhao Ai olhou para as pessoas que se ocupavam no acampamento. Ele podia sentir a determinação e vigor nos corpos dessas pessoas, mesmo que eles falhassem, então eles iriam morrer por uma causa honrosa. Muitas vezes Zhao Ai ouviu essas palavras, mas poucas conseguiram alcançá-lo. Mas desta vez, Zhao Ai estava convencido que os touros hercúleos conseguiriam isso. Eles não têm outras rotas de fuga para voltar. Eles já mataram todos os seus argalis, efetivamente cortando todos os caminhos para recuar. Os argalis para os homens-fera eram equivalentes à terra para os humanos, ou uma loja para os comerciantes. Mas desta vez, os touros hercúleos haviam matado todos os seus argalis, como um fazendeiro vendendo sua própria terra. Se eles não tivessem sucesso, eles não teriam mais bens neste mundo. Eles só poderiam se tornar escravos, ou simplesmente morrer. Zhao Ai sabia que esse grupo deveria ser temido. Na China tinha um ditado que dizia: um exército que arde com justa indignação está destinado a vencer. Agora, esses guerreiros dos touros hercúleos se tornaram perdedores. Eles perderam a terra natal onde se estabeleceram por gerações, perderam seus familiares, perderam seu próprio orgulho, e quase perderam toda a esperança. Agora eles colocaram todos os seus pontos fortes num único assunto, que era a vingança. Reclamar tudo que lhes pertenciam de outro modo, morrer. Laura também notou as ações dos touros hercúleos. Ela não disse nada, ela só seguiu Meg e ajudou sempre que podia. Em todo caso, eles já tinham apostado em Wallace. Se eles não pudessem ajudar Wallace a vencer essa guerra, então eles poderiam simplesmente sair da pradaria. Meio mês depois do retorno de Wallace do acampamento do Mastim, o inverno da pradaria chegou. Durante a noite, a pradaria mergulhou no inverno com seu vento frio penetrante. A grama ficou amarela em uma noite. Esta também era a primeira vez que Zhao Ai se deparou com o feroz inverno das pradarias. Laura não ousou sair da tenda, estava muito frio. Laura sentiu que, assim que saíssem, eles iriam congelar até a morte. No entanto, a reação de Wallace foi apenas normal. Eles imediatamente vestiram suas roupas de inverno. Parecia que o inverno não tinha efeito sobre eles. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.